Olá, meu nome é Arildo Roberto, sou estudante da Uninter, curso de Teologia, bacharel em Teologia. Quero apresentar o meu portfólio, fase B2 2020. O título que eu escolhi para colocar no jornal para chamar a atenção: Imigrantes transformam Vila em terceira maior cidade do mundo. É São Paulo, Escolhi também falar em São Paulo, essa capital maravilhosa, que nasci aqui, cresci aqui, e senti de falar mais sobre São Paulo, pesquisar mais sobre São Paulo. Terceira maior cidade do mundo entre 1900 a 1920. Quero frisar esta informação, que São Paulo cresceu de maneira muito rápida, e os imigrantes tiveram um papel fundamental. O subtítulo eu coloquei Crescer e Aparecer. Eu vou ler aqui e aí já comento. Uma vila agrícola centrada em uma igreja, no pátio do colégio, com pouco mais de 1.000 habitantes, todos eles índios e portugueses. Assim era São Paulo há 446 anos, quando foi fundada por José de Anchieta. O nome oficial do vilarejo era São Paulo de Piratininga. Nos 2 séculos seguintes, pouca coisa mudou. A vila, promovida à cidade em 1711, continuava rural. Os principais produtos agrícolas eram mandioca, milho e amendoim. As mercadorias não agrícolas eram trazidas de Santos e São Vicente. Muito bem. Apenas em 1808 começaram a chegar aqueles que mudariam as características da cidade. À época, São Paulo tinha 24.000 habitantes. 20% das mulheres chamavam Maria, 17% chamava Ana, e os homens, os mais comuns, eram José, 17%, e Joaquim, 13%. Isto era um sinal inegável, da colonização feita pelos portugueses. Já herdamos esses nomes, que muitos prevalecem, até hoje, por causa da cultura, por causa do domínio português. Quase 200 anos depois, a cidade abriga 10 milhões de pessoas. Ainda há muitos João, Maria, mas é comum achar Jorge, Juliana, Sebastião, Isaac, Hiroshi e Washington. Inegável sinal das várias nacionalidades que formaram o paulistano. Então, essa cultura está presente até nos nossos nomes, na origem dos nossos nomes. A primeira presença do imigrante não português em São Paulo foi registrada em 1808, um inglês chamado Malvin. Logo depois, também, um sueco Beyer, alemães von Spix, von Martins e o francês Saint-Hilaire. Eram presenças esporádicas. A cidade continuava com menos de 30.000 habitantes até 1870. A grande virada começou em 1880. Com a vinda em massa de italianos, portugueses e espanhóis. Então eles vinham em massa buscando novas oportunidades de vida, E quando eles chegavam aqui em São Paulo, chegavam no Brasil, desembarcaram em Santos e se dirigiam até em São Paulo, eles traziam toda a sua bagagem, conhecimento, cultura, costumes, E assim São Paulo começou a crescer, nessa miscigenação presente até nos dias atuais. Também quero colocar aqui a libertação dos escravos também contribuiu para a urbanização acelerada. Negros libertos deixaram as roças no interior rumo à capital em desenvolvimento. A população cresceu em progressão geométrica. São Paulo iniciou o século XX com 240.000 habitantes. 10 anos antes era apenas 65.000 habitantes. Também pesquisei e achei aqui uma informação que eu achei interessante sobre um médico chamado Giuseppe Cabrini. Ele ouviu muitas histórias desse período. Seu avô chegou a São Paulo em 1901, vindo de Verona, Itália. Passou 2 meses na famosa hospedaria dos imigrantes, no Brás, trabalhou no Porto de Santos por 2 anos e voltou a São Paulo em 1903 para trabalhar em uma indústria de café. Com o crescimento da cidade, abriu uma venda no Brás. O comércio e o café davam dinheiro e mudavam a cara. Aí ele diz: quando meu avô chegou, o Brás era um bairro afastado.
A Paulista só tinha sítios, mas tudo cresceu e ele ganhou muito dinheiro vendendo comida para os operários que construíram as mansões dos barões de café na Paulista, conta Cabrini, né? Na época que o seu avô chegou a São Paulo, o italiano era a língua mais falada na cidade. Havia 2 italianos para cada brasileiro, né? Então houve essa contribuição dos italianos, né, na chegada aqui a São Paulo, como ele contou do seu avô, e semelhante a ele, muitos vieram e começaram a impor o seu costume aqui em São Paulo, e muitos montaram indústrias, comércio, né, e se desenvolveram. A população paulistana atinge 580 mil habitantes entre 1900 a 1930. Durante a Segunda Guerra Mundial, a imigração em massa foi proibida pelos governos europeus. Um marceneiro iugoslavo chamado Aviram Ben-Havrin chegou a São Paulo. Ele se instalou no Bom Retiro, um bairro com forte presença da comunidade judaica, montou uma fábrica de móveis, não prosperou, mas abriu uma doceria e vendia o seu doce chamado buriquita, que nada mais era do que um doce de massa folhada. Esse doce de massa folhada foi adaptado aqui nas padarias de São Paulo e está presente até os dias atuais, um doce muito apreciado e difundido aqui na capital de São Paulo, e foi ele que trouxe aqui para São Paulo, né? São Paulo também teve influência oriental por parte de japoneses. Jovens japoneses vinham para São Paulo porque não queriam ficar com a família na roça. Descendentes japoneses passaram a se espalhar pelo bairro como o bairro da Liberdade, né? Hoje é praticamente um Japão ali no bairro da Liberdade. Na década de 70 foi a vez dos sul-coreanos se refugiar no Brasil e se instalaram no Bom Retiro, né? E o que eles mais gostavam de trabalhar era confecções, e dominaram o comércio, né, até hoje, né? O bairro Bom Retiro é onde vão comprar roupas, né, tecidos, né. Entre 1885 e 1939 entraram em São Paulo, no estado de São Paulo, 2.264.214 imigrantes. A maioria chegou entre 1885 a 1914. Para finalizar, São Paulo tem gente do mundo inteiro e não para de crescer. São Paulo hoje não recebe mais gente de fora, mas a influência estrangeira fica. Em qualquer rua é possível ver sinais dos imigrantes que transformaram uma vila na 3ª maior cidade do mundo naquela época. Que Deus abençoe a todos. Espero que essas informações tenham sido úteis e legais para você que ouviu esse portfólio, e tem mais informações no jornal publicado. Obrigado.